minutos. Achei um jogo aquém, mas no contexto compreensível, na minha visão, pela viagem desgastante, pelos desfalques, né, foram vários, e também até pelas escolhas do técnico, né, que a gente pode até discutir. Né? Achei o meio-campo de novo muito vazio e acho que isso comprometeu um pouco também a atuação. Mas depois de 946 dias sem vencer fora de casa, em Libertadores, tendo perdido para o Alcas, para o Palestino, empatado com o Ñublense nesse intervalo de tempo, além de 2 eliminações contra o Olímpia, quando tomou a virada, e contra o Peñarol, quando bastava fazer um gol, pelo menos, no Peñarol, em Montevideo, e teve chance para levar, pelo menos, aos pênaltis, né? Eu acho que foi uma vitória importante. Uma vitória importante. Nesse momento, para o Flamengo, o mais importante era vencer, mais importante que jogar bem. Já na quarta-feira que vem, em casa, contra o Central Córdoba, evidentemente a expectativa será de uma atuação melhor. Mas também é preciso entender que agora já entramos naquela rotina em que vai ter técnico poupando o jogador se poupando. Que é jogo direto, cara. Agora domingo é Vitória, depois jogo Central Córdoba no Rio de Janeiro, já jogou contra o Inter, e assim vai. E vai ser assim até chegar no Mundial de Clubes em junho. Então vai ser uma pegada, já é uma pegada muito forte. Jogos com viagens, acabou aquela molezinha do campeonato estadual, né? Então isso vai gerar algum impacto, né? Os jogadores que desfalcam, como foi o caso do Wesley, sem estar machucado, mas pelo desgaste. E também o jogador e o técnico pensando sempre no jogo seguinte, porque você tem que meio que economizar. Poderia ter jogado mais, deveria ter jogado mais, mas acho que no contexto foi satisfatório. Não é o padrão que se pretende, mas não vai jogar bem todos os jogos. Acho que aí tem uma. E o ponto foi bem positivo, além da vitória, foi o Juninho ter marcado o gol logo depois do sábado, em que ele foi aí um tanto quanto marcado, especialmente nas redes sociais, pelos fãs incondicionais de um atacante que jamais chegaria naquela bola. Jamais chegaria naquela bola. Vou dar bom dia pro André, vou pedir pro Felipe botar aí a coluna do André, né, galera? Dá até aquela dica, né? Para quem não sabe, a Action Live também tem um site de notícias, tá? Tem notícias atualizadas, tem notícias apuradas, informações lá, e a coluna do André. O André escreve no nosso site, né? Tem a coluna do André aí, e o André escreveu sobre a partida, né? Falou aí, ó, o Flamengo estreia com vitória, mas no modo econômico. Bom dia, André. Bem-vindo. Prazer, como sempre, dividir a bancada com você, meu amigo. Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe, aí na produção. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dando like para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está aqui Na Área. E faça sua inscrição para a gente chegar mais rapidamente nos 147 mil inscritos nessa nossa meta agora. Tem essa meta de curtíssimo prazo, que é a de 147 mil. E tem a de curto prazo, que é a de 150. Você fazendo a sua inscrição ajuda a gente, obviamente, nas duas. Foi um modo econômico, né? Deu para essa coisa que o Mauro acabou de falar agora. Teve alguns momentos no jogo que isso era muito claro. Quando começou o Táchira, os caras tentavam trocar 3 passes. No terceiro, a bola saía na lateral. O time do Flamengo já começou a perceber que assim, o jogo não seria tão difícil assim. E aí, pensando no par, né? Sendo que agora, né, para esse jogo, teve o maior espaço possível que você pode ter nesse calendário. Também jogou no sábado e depois só jogou na quinta. É o maior espaço possível dentro desse calendário. É quase uma semana, né? 5 dias. Então, com os jogos no meio de semana, esse é o maior espaço de tempo que você consegue ter. E o Flamengo, mais agora para domingo, né? Viagem para Salvador e jogo já no domingo. Então, certamente, assim, você percebe que em alguns momentos o Flamengo puxava o freio de mão mesmo e jogando lento. E em alguns momentos, os zagueiros, né, o Léo Ortiz, Léo Pereira e os 2 volantes, Pulgari e De La Cruz, eles seguravam a bola também porque eles não sentiam muita firmeza, principalmente no quarteto ofensivo. O quarteto ofensivo muito desencontrado, desentrosado. Luiz Araújo, Michel tentando se alternar ali pela direita, por dentro. Cebolinha pela esquerda, muito apagado. Só apareceu no lance do gol, né? Fazendo aquele cruzamento ali meio na vontade, né? De chegar na bola, na velocidade para chegar na bola e cruzar para a área. E
pouquíssima criatividade. Por incrível que pareça, no primeiro tempo, quem deu o passe mais criativo, digamos assim, foi o Michael. Naquela bola que ele achou o Luiz Araújo livre pela direita, o Luiz Araújo chutou fraco, né? Caiu na perna ruim, né? Digamos assim, na perna direita, e ele chutou fraquinho. No segundo tempo, o Flamengo tentou acelerar um pouco, mas aí logo depois diminuiu e só foi melhorar mesmo com as substituições. E aí conseguiu o gol, e aí foi recuando, foi administrando de novo o freio de mão puxado, e no final tomou um sufoco totalmente desnecessário. Quando ficou ali com linha de 5, tomou um sufoquinho ali no final totalmente desnecessário, aquela última chance ali que era a bola do empate do Táchira, por um acaso não entrou, porque o jogador finalizou e não foi com tanta precisão. Foi só por isso, não ia ser 1-1, né? E não seria tão injusto não, viu? Assim, o Flamengo jogou mal, né? O próprio Felipe Luiz admitiu isso. O Flamengo jogou mal. Foi uma boa partida do Flamengo, não. Mas venceu, né? Encerrou todo esse jejum incômodo aí que teve na Libertadores esse tempo todo aí, desde dos 4-0 no Vélez em 2022. O importante foi isso, terminou na liderança. E pelas informações, né, para o jogo de domingo, dá para ver que realmente o brasileiro está sendo tratado com seriedade, hein? Se voltar o médico lá falou pro Flazoeiro lá vai passar aqui, que vai voltar, o Wesley, Gerson, Arrascaeta, Plata, se essa galera voltar domingo, fica porque eu achei sinceramente que quem não viajou para Venezuela não iria para Salvador. Achei que ninguém ia sair do Rio para ir para Salvador só para esse jogo. Achei que ia ser a mesma delegação, ia fazer os 2 jogos e depois voltar. Se essa galera realmente for para Salvador só pro jogo do brasileiro, aí realmente vou começar a acreditar que o brasileiro está sendo tratado como prioridade mesmo. Vamos ver. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.